Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História, muito bem-vindos. Vamos aqui então trabalhar um pouco mais sobre os conteúdos, relacionando eles aí à história do século XIX, ao processo de imperialismo e neocolonialismo da Europa, esse momento então de crescimento e de expansão do capitalismo industrial, sobretudo das grandes potências europeias. Nós temos aqui na primeira questão um texto bem extenso, e bem interessante, sobre o que Paris vai representar ao longo desse século XIX. Uma Paris que representa uma França pós-revolucionária, com o sucesso já da Revolução Francesa e com o estabelecimento não apenas de uma sociedade industrializada, mas sobretudo de uma sociedade burguesa. Se vocês quiserem, se achar necessário, pode pausar o vídeo, ler o texto com calma, mas eu gostaria já de lembrar aqui alguns itens bem importantes que esse autor traz nesse texto. Ele coloca aí principalmente a questão de uma realidade concreta a partir de uma série de progressos históricos que a França vai viver, como, por exemplo, o sufrágio universal, ou seja, o voto universal, liberdade de opinião, liberdade de associação, liberdade de imprensa, uma universidade cada vez mais independente, cada vez mais autônoma, uma série de intelectuais, escritores, jornalistas, além de uma série de debates que vão assolar, que vão acontecer nessa Europa e nessa França especificamente, principalmente relacionados à república, à luta contra o antissemitismo, qual o papel da igreja, qual o lugar da igreja na sociedade e por aí vai. Então ele está falando de uma sociedade urbana, de uma sociedade bastante marcada pela industrialização, de uma sociedade bastante marcada pela liberdade, principalmente a liberdade de expressão e a liberdade política. E da onde é que vem esse conjunto de ideias e da onde é que vem essa realidade? Ela vem lá do século XVIII, quando a gente lembra do iluminismo. Talvez então essa sociedade seja uma sociedade pós-iluminista, uma sociedade onde as conquistas iluministas elas já são uma realidade. Por isso então tanto entusiasmo, por isso então tanta liberdade, por isso então tanto crescimento e progresso. É justamente inclusive essa verve, essa vibe, esse espírito do século XIX que vai contribuir para o surgimento então de filosofias na própria França, como é o caso do positivismo, essa visão então de que o progresso, a ciência e a indústria vão trazer um futuro brilhante. Vale lembrar também que é nessa mesma Europa do século XIX que nós vamos ter ideologias que vão surgindo e que vão criticar esse sistema capitalista, como é o caso do anarquismo, também conhecido como socialismo libertário, e até mesmo do comunismo, também conhecido como socialismo científico. Então percebam que essa mesma sociedade industrial, burguesa, progressista, cheia de liberdades, cheia de cultura, cheia de lazer, ela pode ter um entusiasmo, como é o caso do positivismo, ou até mesmo críticas, como é o caso do comunismo e do anarquismo. No segundo parágrafo, ele continua essa discussão sobre essa Paris do século XIX, certo? Colocando aí a liberdade dos costumes, uma metrópole com mais de 1,5 milhão de habitantes, que além de tudo isso vai aí se servir de uma série de espetáculos culturais, como obras, como balé, como passear em bulevares, inclusive eles chamam em francês um termo bem interessante, esse termo de passear pela cidade, que é o flâner, ao flanar a cidade, ao usar a cidade, você está reforçando aí esse caráter do progresso, da cultura, da ciência, os debates nos cafés, as festas, a ópera e o balé. Então percebam então que é um discurso entusiasmado com essa Europa e especificamente com essa França do século XIX. Esse texto é um texto, fragmento está extraído de Gilles Chagall, na obra Paris 1900, E aí vem então as alternativas. De acordo com o documento, ou seja, com o texto de apoio, responda às seguintes questões. Que informações do texto podem ser relacionadas com as ideologias estudadas no decorrer do ensino médio? Bem interessante essa questão, porque ela não foca só em um período, Aqui fica uma dica. Como ele está falando desse entusiasmo da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de imprensa, do sufrágio universal, do republicanismo e do Estado ser laico ou não, ou seja, do Estado ser separado ou não, o ideal aqui é que você relacionasse com a ideologia iluminista, pois é o iluminismo que vai ser a base de todas essas características descritas no texto. Tanto a parte do liberalismo político, ou seja, de uma maior participação dos cidadãos nas decisões políticas, de uma liberdade de expressão, de uma liberdade de imprensa, mas também do liberalismo econômico, ou seja, de uma maior liberdade para as atividades econômicas, principalmente relacionadas à burguesia.
beleza? No entanto, você poderia levar aqui para outras ideologias também, só que teria que fazer aí um discurso maior, uma relação maior. Você poderia citar o anarquismo, o comunismo como ideologias que criticam essa Europa industrializada e capitalista, porém desigual, ou até mesmo a ideologia positivista, que surge com Auguste Comte no século XIX, na própria França, que vai ser uma ideologia entusiasmada, embriagada por essa ideia do progresso, da ciência, da razão e da industrialização. Tranquilo? Já na alternativa B, no item B, nós temos como o autor do texto aborda o contato entre indivíduos de diferentes classes sociais. O autor do texto está entusiasmado também com todo esse progresso. Então, o contato entre as diferentes classes sociais não é visto como uma luta, não é visto como uma briga, é visto muitas vezes como uma harmonia. Tanto é que ele coloca a questão da ópera, a questão dos movimentos culturais, a questão aí dessa Paris de liberdades, dessa Paris de estabilidade, citando apenas o anarquismo ali num segundo momento, mas sem se aprofundar. Então, o contato entre os indivíduos de diferentes classes sociais é visto pelo autor de maneira harmônica e não de maneira conflituosa. Tranquilo? Bom, nossa próxima questão, nós temos um gráfico, e é sempre muito interessante, pessoal, a gente analisar os gráficos, tá? Façam a leitura do texto imagético. Como assim, professor? Texto imagético a imagem, ela também deve ser lida. Nesse caso, a gente tem um mapa da Europa, e lá em cima a gente tem o comando, né? Observe o infográfico sobre as condições militares das potências europeias em 1900, nessa virada aí do século XIX para o século XX. Contexto do imperialismo, da segunda fase da Revolução Industrial e do neocolonialismo. Aí nós temos potências europeias imperialistas em 1900. Nós temos a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Rússia. Percebam que todas essas potências estiveram diretamente ligadas à Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos a legenda, né, mais embaixo à direita, a população, os exércitos regulares, a produção de ferro e aço em toneladas, né, o comércio internacional em libras esterlinas, que era a moeda inglesa, a moeda mais forte na época, a frota mercante, né, em unidades. Frota mercante, pessoal, é a marinha de comércio, a marinha que faz as transações comerciais, tá? E nós temos os encouraçados em unidades. Encouraçado é um antigo navio de guerra, né, que ele tem esse nome de couraça, porque o aço começou a ser utilizado nos navios para proteger esses navios no final do século XIX. E ele representava a mais alta tecnologia militar da época, né? Então, um país que tivesse encouraçados era um país muito forte. Tranquilo? Se a gente observa a Inglaterra, aí ele tem uma quantidade de encouraçados muito grande, né? E uma quantidade de marinhas, navios mercantes, de marinha mercantes ainda maior. Se a gente observa o comércio internacional da Inglaterra, era enorme. A produção de aço da Inglaterra, enorme também. Isso quer dizer, então, que a Inglaterra, nesse nosso gráfico, nesse infográfico, é a principal potência desse período. Tranquilo? Aí nós temos aí os números absolutos, né, da população da Áustria-Hungria, da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália e da Rússia, os exércitos regulares, a produção de ferro e aço, comércio internacional, frota mercantes e encouraçados. Beleza? Tranquilo? Feita essa análise, nós vamos então para o que a questão pede. De acordo com os dados apresentados no infográfico, faça o que se pede em seu caderno. A. Cite os 2 países europeus detentores do maior comércio no continente. Bom, galera, comércio, ele está onde? Ele está representado pelo comércio internacional em libras esterlinas, são esses saquinhos dourados aí de dinheiro. Quem é que tem mais saquinhos dourados de dinheiro? A Inglaterra, né? E em segundo lugar, a Alemanha. Então você vai colocar lá na alternativa A, como ele está pedindo para citar os dois, não é explicar, então você vai só citar Inglaterra e Alemanha. B. Cite os elementos que podem comprovar o poder da economia britânica. Bom, a economia britânica ela é a maior aqui no nosso infográfico. Como é que a gente pode então comprovar isso através desse gráfico? Vamos citar então a força do comércio internacional, o tamanho da produção de ferro e aço em toneladas, que era a maior de toda a Europa, e também o tamanho da marinha mercante, da frota mercante. A Inglaterra era a maior frota mercante, não só da Europa, mas do mundo nesse período. Então você vai citar esses 3 elementos. C. Cite os principais elementos que cada país, Inglaterra, França, Alemanha e Rússia, tinha para um confronto armado.
Bom, pessoal, no caso da Inglaterra vai ser principalmente a concorrência com a Alemanha, tá? Na época, inclusive, se difundiu muito essa questão do rápido crescimento da Alemanha. Percebam que a produção de aço e o comércio internacional alemão vão se aproximando cada vez mais da Inglaterra. No caso da França, vai ser o famoso revanchismo francês, relacionado à perda dos territórios para a Alemanha, na famosa Guerra Franco-Prussiana, a guerra de unificação da Alemanha. No caso da Alemanha, vai ser o crescimento econômico alemão que vai acabar incomodando essas outras potências europeias, principalmente a rivalidade econômica com a Inglaterra e a rivalidade política e militar com a França. Já no caso da Rússia, vai ser o pan-eslavismo e as rivalidades tanto étnicas, culturais, quanto políticas com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. No caso, a gente tem que lembrar também da construção da ferrovia que ligaria Berlim a Bagdá, né, ligando aí o Oriente à Europa, e que passava por territórios russos e que a Rússia então não aceitava, ou pelo menos impunha aí obstáculos a essa construção. D. Em caso de um conflito armado, qual era o elemento mais preocupante para a Itália? Bom, o elemento mais preocupante para a Itália vão ser os seus recursos econômicos. Percebam que de todas essas potências imperialistas, a Itália ela era a que tinha a menor quantidade de recursos, tanto de recursos comerciais, quanto da frota mercante, quanto da produção do aço, e também o exército, que da Itália era o menor. E por fim nós temos o E. No infográfico, observe os indicativos da Rússia e tome por base os dados referentes à população desse país. Analise e compare os números da população com os dados econômicos. Depois, descreva, e aí sim a gente vai se alongar mais, a economia russa no início do século XX. Bom, o que nós podemos dizer da Rússia pelos gráficos, né, pelos dados do infográfico. Primeiro, era o país mais populoso da Europa. Percebam que a população russa ela é a maior. Segundo, não era uma economia muito forte, muito pujante, ou seja, era uma economia essencialmente agrária. O comércio e a indústria russas eram bastante incipientes, eram muito pequenos, estavam localizados em algumas cidades e 80% dessa enorme população russa vivia no campo. Segundo, nós não vamos ter a Rússia sendo aí uma grande potência nem naval, no ponto de vista mercantil, nem muito menos na marinha de guerra. O que fazia então a Rússia uma gigante, mas uma gigante descalças. Afinal, ela não vai aguentar aí os esforços que vão culminar na Primeira Guerra Mundial. É isso então que a gente poderia descrever sobre a Rússia. Essa questão então ela está bem interessante, ela traz uma análise bem profunda do infográfico e analisando esses dados e juntando com o seu conhecimento, fica fácil a gente responder. Bom, pessoal, nós vamos ter aqui uma outra questão relacionada já à Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial pode ser explicada como uma conspiração de fabricantes de armas. Não há dúvida de que a acumulação de armamento, que atingiu proporções temíveis nos últimos 5 anos anteriores a 1914, tornou a situação mais explosiva. Porém, a Europa não foi à guerra devido à corrida armamentista como tal, mas devido à situação internacional que lançou as nações nessa competição. Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios, 1875. Com base no texto e no conhecimento histórico, analise as afirmações a seguir e assinale as alternativas corretas ou a alternativa correta. Né? A. A concorrência entre as várias potências conduziu à liquidação do livre-cambismo, na medida em que cada país levou as tarifas alfandegárias com a finalidade de proteger seu parque industrial da concorrência estrangeira. Pessoal, isso aqui está mais relacionado ao mercantilismo do que ao momento da segunda fase da Revolução Industrial, portanto essa alternativa ela está errada. Esse abandono do livre-cambismo ele não vai existir nesse momento marcado da segunda fase, onde nós vamos ter uma corrida aí para ver quem é que é a economia mais rápida, cresce mais rapidamente, qual é a economia mais rica. B. No plano ideológico, a época se caracterizou pela intensificação da propaganda dos nacionalismos, como o pan-eslavismo, difundido na Rússia e atribuindo aos russos a função de proteger os demais povos eslavos. Essa alternativa B está correta. De fato, além do pan-eslavismo, que defendia aí a união dos povos eslavos, nós vamos ter o pan-germanismo, que defendia a união dos povos germânicos. Vale lembrar que esse pan-eslavismo, protegido pela grande mãe eslava, que era a Rússia, vai se chocar principalmente com a Áustria-Hungria, que era um império que controlava muitas das nações eslavas, como é o caso da Sérvia e também da Bósnia. C. As Américas, recém-libertadas da tutela europeia, desenvolveu seu parque industrial e, juntamente com o Japão, passou a disputar as áreas coloniais da África e da Indochina com os franceses e os austro-húngaros. Essa afirmação está errada.
né, no caso das Américas, né, a gente só vai ter os Estados Unidos promovendo aí esse crescimento, e mesmo assim os Estados Unidos não buscaram África e Ásia, eles vão buscar o Caribe e alguns territórios no Pacífico. Já a América Latina, ou seja, a América Central e do Sul, sequer viveu esse momento de industrialização. D. A paz armada permitiu o desenvolvimento de uma política agressiva do Estado brasileiro que modernizou sua frota de navios mercantes, concorrendo com os britânicos no fornecimento de carvão e petróleo para a Europa. Isso também está errado, o Brasil não vai ter esse papel ainda de destaque. E por fim, o item E. A Primeira Guerra Mundial foi, em última instância, o resultado de conflitos permanentes provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias, agrupadas em dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Essa afirmação também está verdadeira, tornando assim os itens E e o item B corretos, enquanto que o item A, C e D estão errados. Tranquilo, pessoal? É isso, bons estudos, espero que tenham gostado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.